Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Por que devemos dar graças a Deus por Cristo Jesus? Entendermos isso é fundamental, pois Ele é o fundamento de toda a nossa vida, de todo o nosso viver. Vivemos por fé, ou seja, fundamentados nas promessas de Deus, de que o que Ele fez é definitivo, é eterno e que resolve toda a nossa situação diante dele e que não depende do nosso esforço e empenho para alcançar. Salvos, reconciliados pela graça, por meio de Cristo Jesus. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Qual a importância disto? Que nós não precisamos mais sermos escravos do pecado, ou seja, de andarmos neste mundo segundo a natureza humana, ou seja, de expressarmos e revelarmos o que nós chamamos de frutos da carne, que expressam o que? Egoísmo, ganância, a arrogância, que expressam o interesse próprio somente, o preocupar somente conosco, o andar neste mundo sem pensar na realidade, na dificuldade e nos problemas dos outros. Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver como Cristo. Mas como viver, se o que domina em nós são os nossos desejos da carne? O que nos assegura que podemos viver segundo a vontade de Deus e o plano de Deus? Paulo fala sobre isso lá em Romanos 7, 24 e 25. Diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Isso são os versos 21 e 23. No 24 e 25 diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. O que a gente precisa entender? Deus não aniquilou a nossa natureza humana, mas nós precisamos entender que em Cristo nós morremos para essa natureza. Não somos mais escravos, fomos libertos disso. Podemos viver segundo a vontade de Deus. Quem nos assegura isso? Cristo. Por isso, graças a Deus por Cristo Jesus, pois é por meio dele que nós conseguimos vencer o pecado. E vencer quer dizer não praticar o pecado. E não praticar o pecado é não revelarmos os frutos da carne. E não revelarmos os frutos da carne, nós estamos falando dos nossos desejos naturais que voltam muito em fazer o mal contra o próximo, sejam de pequenas coisas a grandes coisas, como cobiça, como o adultério, como o pecado da ganância, do egoísmo, do orgulho, da arrogância, porque tudo isso leva a uma coisa só: não nos preocuparmos com o próximo e prejudicarmos o próximo, pois tudo isso está voltado para o nosso interesse somente e não o interesse dos outros. Paulo, falando sobre a maneira de vivermos, mais na frente na carta aos Romanos, ele fala algo muito importante, que o amor é o fundamento de tudo, porque quem ama não pratica um mal contra o próximo. E a gente precisa entender que no amor tudo se resume, ou seja, resume toda a lei, todos os profetas. E por que podemos amar? Porque Deus derramou do seu amor em nossas vidas por meio do Espírito. Nós fomos capacitados para vivermos segundo a vontade de Deus, libertos do domínio do pecado, para podermos oferecer os nossos membros à justiça. Mas eu preciso ter consciência disso, o entendimento disto, de que Deus me libertou e que eu posso escolher a quem servir. E por conhecer o nosso Deus, nós não temos opção, somente podemos servir a justiça. Caso contrário, revelamos que não conhecemos a Deus. É essa a questão do cumprimento da promessa, e isto é um ato de fé, saber que Ele nos libertou, que não precisamos ser escravos do pecado e que podemos servir a justiça, revelando Cristo ao mundo. Quando revelamos Cristo, nós revelamos o nosso Deus. Tornamos o nosso Deus invisível, visível diante das pessoas, e isto por meio da igreja. O que a gente precisa entender? Nossos relacionamentos são nele
que nós expressamos Deus na maneira como nós vivemos, na maneira como nós entendemos que precisamos andar neste mundo. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e buscar essa vontade, buscar o conhecimento do Senhor e o entendimento da sua obra em nossas vidas, para que a gente viva essa vontade plenamente, conscientes de que podemos nos oferecer a justiça e a vontade de Deus. Que a gente entenda, compreenda isso e que a gente busque esse entendimento para andarmos no querer e na vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.